nós vamos falar sobre Round 6, também conhecida como Squad Game, que é a mais nova série da Netflix de origem coreana. Na série, há uma competição na qual um grupo de pessoas passando por dificuldades financeiras aceitam um convite estranho para participar de um jogo. O prêmio é bilionário, mas quem perde não tem a menor chance de revanche. Entre os jogos, há o Dakad, que é parecido com o Bafo, a Batatinha Frita 1, 2, 3, que é uma mistura de pique-esconde com estátua, e aí essa bonequinha ao lado ficou super famosa. Tem a Colmeia de Açúcar, o Cabo de Guerra, as Bolas de Gude, Ponte de Cristal e o Jogo da Lula, que aí é parecido com o Garrafão, que também tem em alguns lugares aqui do Brasil. Nesse vídeo, nós vamos apresentar algo muito específico, que é a física presente no Cabo de Guerra e na Ponte de Cristal. No Cabo de Guerra, que é o terceiro jogo oficial da competição, ele é conhecido no mundo todo e tem o objetivo de desequilibrar os seus oponentes. As equipes seguram os extremos de uma corda e que deve se puxar com toda força até vencer. Acontece que não existia um equilíbrio entre os competidores, então um dos participantes do grupo mais fraco dá uma verdadeira aula de física para explicar técnicas de como ganhar o Cabo de Guerra. E aí ficou claro que para ganhar não é só fazer força. Não basta usar os nossos pés como tração para trabalhar com o atrito e puxar o cabo. Só a força dos nossos braços não seria suficiente para vencer os adversários, dependendo da situação, que era o caso do senhor que participava. Então, ele vai apresentando algumas estratégias, e uma delas é se inclinar para trás, de forma a estabelecer uma espécie de ponte, e aí você não vai cair porque há uma força oposta impedindo que isso aconteça. Então, a ideia é usar também o peso do corpo como força para criar uma espécie de alavanca. E daí, ao se inclinar, haverá uma maior capacidade de tração, sendo mais efetivo, combinando a força dos braços com a força-peso. Então, aí tem um conjunto, montando um sistema de alavanca. Outro conceito observado também foi a relação com o centro de massa, que aí, ao alterar os jogadores entre direita e esquerda, usa-se a força adequadamente em condição de equilíbrio. Então, o que acontece? A gente percebe um sistema muito organizado nessa disputa do cabo de guerra. Então, a alavanca, ela permite que a força aplicada em um ponto tenha seu efeito ampliado, enquanto que o centro de massa, onde toda a massa de um sistema físico está concentrada e que se move como se todas as forças externas estivessem sendo aplicadas nesse ponto, faz com que, de algum modo, os competidores mais fracos ganhem a disputa. Além disso, no campo da física, a gente tem um conceito, uma lei estabelecida que é a ação e reação. Então, pensando no cabo de guerra, a gente tem a equipe A e a equipe B, onde eles aplicam força em direções opostas, mas que aí o somatório dessas forças, para que estejam em equilíbrio, tem que ser zero. Aquele que reagir com a maior quantidade de força, e aí lembrando não só a força dos braços, mas também considerando a força-peso, no momento que eles se inclinam para trás, vai vencer a prova. Tá. O próximo jogo é justamente a ponte de vidro. Essa foi a penúltima prova da competição, chamada ponte de vidro, e aí parece com a amarelinha, porque os jogadores eles precisam pular entre os espelhos, entre os vidros. A questão é que há vidros temperados e vidros comuns, de modo alternados, e que não dá para eles saberem qual que vai suportar o peso dos competidores. Então, na trama, por sorte, um dos competidores, ele havia trabalhado por anos em uma vidraçaria e argumenta que pode reconhecer o tipo de vidro. Para não dar tantos spoilers, vamos lá mostrar como que isso é possível. Primeiro, o vidro comum, ele é 75% aproximadamente formado de sílica, depois calcário, óxido de minerais, aí como ferro, por exemplo, entre vários outros. Já o vidro temperado, se utiliza o vidro comum e aí altera-se um pouco a sua estrutura. E aí passa por um tratamento térmico e químico para modificar suas características como dureza e resistência. Mas os competidores não tinham como saber que tipo de espelho eles estavam lidando. Então, e daí? Como foi que ele argumentou para encontrar
o vidro, que seria, no caso, o temperado. Bom, eles se utiliza do conceito do índice de refração. A refração, vocês já devem ter tido acesso, já devem conhecer, que é aquele fenômeno onde ocorre o desvio da luz quando se muda o meio. Então, a gente tem um feixe de luz no ar, quando muda-se para a água, ocorre a refração, que é o desvio da luz. Na competição, o participante, ele alega que, ao olhar para o espelho, ele vai perceber que a luz sofre ou não esse desvio, e aí ele consegue, né, ele justifica que consegue identificar qual é o tipo de vidro. Só que aí, na série, em algum momento ele tem sucesso e outros não, e a gente, né, saindo da ficção científica, a gente pode se questionar, será que isso é verdade mesmo? Bom, não dá para a gente dizer se aquilo realmente iria acontecer, mas que a gente existe um aparelho que realmente funciona para determinar a refração. E aí é utilizado para identificar o comportamento da luz, que é o refratômetro. E daí ele serve principalmente para joalherias, para identificar se uma determinada joia é realmente de ouro ou realmente de prata. Então, esse conceito do índice de refração aplicado para identificar o comportamento da luz é realmente verdade através do refratômetro. A gente só não sabe se o nosso olho seria capaz, uma vez que o índice de refração é muito pequeno, ou seja, o desvio seria muito pequeno, algo muito sensível ao olho nu. Uma outra coisa que também o competidor menciona é o uso das ondas sonoras. Ele solicita de um dos participantes algo para jogar sobre o vidro, e aí a questão é que quando bate no vidro para identificar o som, e aí olhar contra a luz para tentar visualizar as ondulações. É um tipo de técnica que é utilizada também por profissionais para identificar se esse é um vidro comum ou um vidro temperado. Mas aí, claro que não tem 100% de eficiência, mas é um dos conceitos que a gente consegue visualizar também em round 6. Bom, esse foi um vídeo curtinho. Se você gosta de ver física dessa maneira, segue nosso perfil, curte, compartilha esse vídeo ou as outras postagens também, porque é assim que a gente considera uma forma legal de compreender a física a partir da ficção científica ou de uma situação do cotidiano. Eu acredito que ajuda bem mais. Então, tchau, até o próximo.